Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula aqui, certo? Falando sobre esse tópico que é muito importante, porque é um tópico específico que está muito associado aos resistores, que é a potência dissipada, né? O que vem a ser essa potência dissipada? Potência dissipada é aquela potência, no caso da eletricidade em si, a gente diz que é a potência que é transformada em energia térmica, em calor. Por exemplo, ao estar usando um chuveiro elétrico, você está transformando a energia elétrica em calor. Esse calor gerado, nós podemos dizer que é a potência dissipada pelo resistor, certo, pessoal? De modo geral, a palavra dissipada é algo que foi perdido, que não foi aproveitado. Mas no caso dos resistores elétricos, nós aproveitamos essa potência, né, que é através do chamado efeito Joule, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos aqui iniciar. Veja só. Para a gente abrir um pouquinho aqui essa parte de potência dissipada, né, olhando mais um pouquinho da questão de equações, vale lembrar o seguinte: para que se ocorra a potência dissipada, né, é necessário que tenhamos energia elétrica se transformando em térmica, em calor. Esse aí é chamado de, como eu já citei, efeito Joule, certo? Esse é o chamado efeito Joule. Chuveiro elétrico, efeito Joule. Torradeira elétrica, efeito Joule, certo? Nós temos diversos dispositivos que tem a função de transformar o efeito Joule, certo, pessoal? Mas quando a gente fala de potência, nós temos essa equação aqui, ó, que está logo aqui em cima, ó, sobre potência, que é potência igual a U vezes I. Vale lembrar que para você assistir essa aula bem, recomenda-se, né, que você esteja ciente aí o que é potência, já tem estudado o que é resistor, o que é corrente elétrica, associação em série de resistores, etc. Tá bom, pessoal? Aqui eu vou falar de modo rápido um pouquinho sobre essas questões das potências, mas o nosso foco é fazer duas aplicações. Uma delas, como vocês estão vendo aí, é do chuveiro elétrico. E uma outra é na aplicação relacionado ao brilho das lâmpadas. Então preste atenção, certo? Pega um papel, anota, não fica aí só olhando para a aula não, tá bom? Faz as anotações aí. Vamos lá. De modo geral, pessoal, nós aprendemos em física que a potência é igual a U vezes I, como vocês estão vendo aqui, né? Tensão vezes corrente. Nas equações de potência dissipada, que é uma derivação dessa potência geral aqui, juntando com aquela equação da resistência, resistência é U sobre I, né? Tensão dividido por corrente. Eu sempre gosto de brincar dizendo que quando você tem U, né, U de tensão e I de corrente, a gente pode até dizer o seguinte, ó, quando eu multiplico, eu acho a potência, mas quando eu divido, eu acho a resistência, né? Eu estou falando é isso aqui, ó, U sempre será tensão, né, na equação, e I é a corrente elétrica. Quando você divide, você está achando a resistência, né? Mas quando você multiplica, você acha a potência, beleza? Então, na equação da potência dissipada, a gente junta, né, uma equação com a outra. Não convém eu mostrar aqui essa dedução, mas está aqui as duas equações de potência dissipada. Ou vai ser R vezes I ao quadrado, ou seja, a potência em função da corrente elétrica, ou vai ser potência U ao quadrado sobre R, ou seja, a potência em função da tensão. Na hora de calcular, né, for uma questão de cálculo, aqui você vai utilizar, vai depender muito dos dados da questão. Mas o nosso foco nesse momento é tratar basicamente do aspecto mais teórico, envolvendo potência dissipada e resistência, tá certo, pessoal? Então vamos ver aqui a nossa primeira aplicação relacionada a isso, que é o caso do chuveiro elétrico. Vou ficar aqui entre as potências, pronto? Vamos lá, observe. Aqui nós temos um chuveiro elétrico e dá para observar aqui, ó, toda a resistência do chuveiro, né? E você observa que ela está dividida em duas partes, uma parte maior de resistência e uma parte menor de resistência. Por que é assim? Pessoal, porque no chuveiro a gente pode escolher a potência que a gente quer usar, né? A gente pode escolher se quer usar uma água mais aquecida ou uma água menos aquecida. E tudo isso quem vai definir é o tamanho da resistência. É isso mesmo, é o tamanho da resistência que vai definir aí a potência que será dissipada pelo chuveiro elétrico. Então nós temos aqui, por exemplo, a equação da potência dissipada em função da DDP, da tensão, ó. P em função de U. Por que isso? Vamos considerar que nesse chuveiro, pessoal, nós temos aqui, ele está ligado em 220 volts.
Porque 220 ó, vai de menos 110 até mais 110, ou seja, em 220 volts. Mas vamos relacionar essa resistência a essa equação muito conhecida, ó, que é a equação da resistência. Eu até acabei de escrever, só que eu escrevi assim, R é igual a U sobre I. Mas se você faz meios pelos extremos, vai ficar URI, né? Ok? U igual a R vezes I. Aqui está só aí uma mudança, né, de membro aí do primeiro para o segundo. Agora veja, o que acontece então se eu pegar aqui e reduzir a resistência? Pessoal, vamos lembrar o que é resistência. Resistência dificulta a passagem da corrente elétrica. Vou repetir mais uma vez. A resistência dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, quanto mais resistência, a tendência é de menos corrente. Quanto menos resistência, mais corrente. E isso considerando que você está deixando a mesma diferença de potencial, a mesma tensão, certo? Olha aqui no caso do inverno. Então, no inverno, eu preciso que o chuveiro dissipe uma maior potência. Então, neste caso aqui, olha o que vai acontecer com o chuveiro, ó. Nós vamos aqui, ó, reduzir a resistência. Então, a corrente só vai passar nesse que você está vendo aqui em amarelo, ó, numa parte da resistência. E ao reduzir a resistência, nós aumentamos o fluxo de corrente que vai passar pelo circuito. Aumentando o fluxo de corrente, obviamente, você aí aumenta a potência dissipada pelo resistor, ok? Vamos lá. E aí também nós temos o caso de outra aplicação. Quando nós aumentamos a resistência elétrica. Olha esse caso aqui, ó. Aumentando a resistência, obviamente, você vai ter menos corrente. A própria equação aqui do lado está dizendo, ó, aumentando R, você vai diminuir a corrente. Diminuindo isso aí, você tem uma potência dissipada menor. Obviamente, você terá uma água menos aquecida. Tá tranquilo aí? Deu para entender, pessoal? Então, existe essa relação aí entre potência e resistência do chuveiro elétrico, tá bom? Reduzindo a potência, mais fluxo de corrente. Tranquilo? Vamos lá. Bom, outra aplicação que nós vamos fazer é em relação ao brilho das lâmpadas. Mas antes de ir para o brilho das lâmpadas, vamos relembrar um pouquinho aqui, pessoal, a associação em série. Por que a associação em série a gente vai relembrar? Porque ela é que muda um pouquinho essas concepções na aplicação. Ela não é bacana para você associar os elementos. Observe aqui, ó. Você tem aqui uma sequência, né, de associação de lâmpadas. Olha aqui, ó. Esse é o modo que nós chamamos em série. É quando a gente coloca, né, um elemento após o outro, mas de modo geral é quando esses elementos estão conectados no mesmo fio, serão alimentados pela mesma corrente. E aí o que acontece? Duas características importantes de uma associação em série. A primeira delas é que a tensão elétrica, pessoal, olha aqui, a corrente vai passar, a corrente é a mesma, essa é a primeira característica. A segunda característica é que a tensão elétrica, pessoal, ela vai ser dividida. É isso mesmo. Se eu tenho aqui, vamos supor, né, que essa tomada ela esteja ligada em 120 volts. Se as lâmpadas forem iguais, ou seja, se as lâmpadas tiverem a mesma resistência, essa vai estar com 40 volts, essa vai estar com 40 volts e essa também estará com 40 volts. Ou seja, pessoal, a tensão ela é dividida de modo igual nesse caso aqui, certo? Então, quando nós vamos analisar a associação de resistores em série, temos que lembrar desses dois aspectos. A corrente é a mesma, mas a tensão elétrica se divide. Agora, atenção. E se as resistências forem diferentes, pessoal? É isso que eu vou mostrar para você. Olha aqui, nesse caso nós temos uma associação, né, de resistores em série aqui, uma associação em paralelo. Vamos olhar primeiro em série, que eu falei que a gente tem que estar muito atento relacionado ao brilho da lâmpada, né? Qual lâmpada brilha mais, né? Veja, aqui vocês devem observar, aqui, ó, aqui nós temos uma bateria de 9 volts, tá vendo aqui embaixo? 9 volts, certo? Mas quando associa em série, a gente falou que a tensão é dividida, ó, 4 volts e meio, e se eu colocar nesse outro aqui, também vai dar 4 volts e meio. Ok? Porque as resistências são exatamente o quê? Iguais, pessoal. Olha só, clicando na lâmpada, você observa aí 10 ohms de resistência. Clicando na lâmpada, 10 ohms. Resistências iguais, brilho igual, tensão igual, ok? E aqui a corrente é a mesma. Porém, olha o que acontece se eu pegar nessa segunda lâmpada aqui, ó, e vou aumentar a resistência. Vai observando, ó. Aumentar a resistência, vou fazer o seguinte, então, também. Vou colocar aqui o medidor de tensão, para você poder acompanhar. Ó, aumentando a resistência, olha o que acontece, ó. O brilho da lâmpada aumenta, é isso mesmo.
Aí veja que dá um paradoxo aí, porque quando a gente olhou no chuveiro, né, aumentando a resistência do chuveiro, né, nós temos aí uma redução de corrente, certo? Mas lembre-se, mantendo a mesma tensão. O chuveiro estava o tempo todo ligado 220. No caso da associação em série, você observe que conforme eu aumento a resistência, há um aumento de tensão. E isso vai fazer o quê? Com que essa lâmpada, ela brilhe mais. Olha aqui, ó, porque está aumentando a tensão elétrica, aumentando a sua potência, pessoal. Então, muito cuidado com a associação em série. Então, numa associação em série, o que a gente pode dizer? Que quando se aumenta a resistência, ou seja, quem tem maior resistência vai ter mais tensão, que é diretamente proporcional. Logo, a lâmpada vai ter um maior brilho. Então, em série, quanto maior a resistência da lâmpada, maior será o seu brilho. Beleza até aí, pessoal? Olha que a outra lâmpada ficou com brilho menor, certo? Agora veja em paralelo. Já em paralelo, pessoal, aqui, ó, resistências iguais, né? Tensão igual. Lembre-se que a bateria tem 9 volts. Se a gente conectar aqui, ó, nos polos da lâmpada, vai dar também 9 volts, porque vamos lembrar que em paralelo a tensão é a mesma. O que divide é a corrente, né? A corrente passa aqui, ó, se divide. Isso a gente consegue medir aqui no amperímetro, ó. Tá vindo 1.8, mas cada lâmpada recebe metade disso, ó, 0.9 amperes. Beleza, pessoal? Mas vamos verificar então o que acontece com o brilho da lâmpada numa associação em paralelo em que eu aumento a resistência. Vamos lá? Vou pegar isso aqui de baixo, ó. Vamos aumentar a resistência, ó. Lembre-se que em paralelo a tensão é a mesma. Olha, aumentando a resistência da lâmpada, olha o que vai acontecer. Ah, uma coisa legal, vou deixar o medidor de corrente aqui da lâmpada que eu estou aumentando a resistência. Lembra que é 0.9? Vamos lá, já caiu aqui para 0.55, tá vendo? Ó, então, aumentando a resistência, pessoal, da lâmpada em paralelo, a corrente diminui. Olha só, como a corrente diminui, então o brilho da lâmpada vai diminuir. A potência dissipada por essa lâmpada aqui, ó, vai acabar diminuindo. Tá vendo que a lâmpada de cima está com a potência maior do que a lâmpada de baixo, certo, pessoal? Então, essa é a diferença entre a associação em série e em paralelo. Em série, pessoal, as coisas não caminham como deveriam caminhar, né? Porque aumentando resistência, deveria se aumentar, diminuir corrente. Mas em série, como não vai ter aumento ou diminuição da corrente ali naquela lâmpada, você vai ter, aumentando a resistência, você vai ter aí um aumento de tensão, pessoal, no circuito elétrico, certo? Porque a corrente que é reduzida, como vocês podem ver aqui, é a corrente total do circuito. Então, tanto faz para a primeira lâmpada quanto para a segunda lâmpada, certo? Então, resumidamente, como é que a gente poderia definir isso aqui? Vamos lá, vamos definir. Fazendo uma definição bem objetiva, olha só, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um negócio que você tem que tirar um print, certo? Vamos lembrar? Aqui está em série. Quais são as características? Associando em série não tem problema não, pois cada resistência tem sua própria tensão, não é isso? A corrente é a mesma para cada resistor. É uma música, certo? Use uri, 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 o problema acabou, tá bom? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, em série. O que é que acontece em série, pessoal? Em série, aumentando a resistência. Olha a setinha aqui, ó. Aumentando a resistência, também aumenta o que, pessoal? O brilho da lâmpada. Já em paralelo, aumentando a resistência, vou colocar aqui, ó, aumentando a resistência, diminui o brilho da lâmpada, porque em paralelo a corrente tem uma escolha, né? A corrente sempre gosta do caminho mais fácil para ela, tá bom? Então, se você está aumentando a resistência numa parte do circuito, ela diz, opa, vou para essa aqui que tem menos resistência, é mais fácil. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido essa parte aí. Vamos finalizar, então, nossa aula com uma aplicação nessa relação do brilho das lâmpadas, beleza? Bom, eu sei que quando eu comecei a fazer a música, alguns ficaram perguntando, professor, né, como é essa música aí, tal, será que dava para ensinar? Então, vou passar aqui rapidinho, certo? Olha só, primeiro eu tenho que me caracterizar aqui, tá legal? E agora vamos lá. Não sei nem se vai ficar bom essa batida aí que eu tô improvisando aqui. E você escute agora o que eu vou dizer. O resistor é importante, vamos resolver. Seja em série, em paralelo ou do jeito que ficou. Use uri, 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 o problema acabou. Eu uso uri. Uso uri, uri, uri. Você responde, eu uso uri, uri,
uso uri, uri, uri. Agora a teoria, olha lá. Associando em série não tem problema não, pois cada resistência tem sua própria tensão. A corrente é a mesma em cada resistor. Use uri, 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 o problema acabou. Eu uso uri, uri, uso uri, 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 eu uso uri, uri, uso uri, uri, uri. Agora em paralelo, viu? Preste atenção aqui, ó. Vou mudar aqui o slide e você tem que se ligar, porque já eu vou cantar, estou improvisando para que o tempo dê, para que eu mude slide e cante para você. Improvisando aqui, mudando, agora vamos lá. Olá. Se for em paralelo, você tem que se ligar, pois a corrente se divide para poder alimentar. A tensão é a mesma, em cada resistor faço o produto pela soma equivalente e encontrou. Eu sei que quando eu cantei aqui, ó, faço o produto pela soma. Talvez alguns não lembraram aqui, mas vou escrever, ó. Olha lá, deixa eu parar de bater aqui, senão eu não me concentro. Vamos lá, ó. A resistência equivalente em paralelo você pode obter fazendo o produto pela soma, certo? Olha lá, R1, R2 vezes R1 mais R2. Lembrando que em paralelo a tensão é a mesma, mas a corrente é que se divide, pessoal. Tá aqui, ó. Vamos lá? Mas essa parte... Se for em paralelo, você tem que se ligar, pois a corrente se divide para poder alimentar. A tensão é a mesma em cada resistor. Use uri, 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 o problema acabou. Uso uri, uri, uso uri, 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 uri. Beleza, pessoal? Agora a segunda parte, ó. Se for em paralelo, você tem que se ligar, pois a corrente se divide para poder alimentar. A tensão é a mesma em cada resistor. Faço o produto pela soma equivalente e encontrou. Eu uso uri, uri, uso uri, 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 eu uso uri. Aí, galera, beleza? Bom, o que é que a gente não faz para vocês aprenderem, hein? Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar aqui, olha só, com um exemplo, né, uma questão de aplicação, um pouco dessa teoria que eu acabei de comentar com vocês, dessa aplicação. Olha só aqui, ó. Nessa questão, pessoal, veja, nós temos aqui duas lâmpadas, certo? Nós temos duas lâmpadas aqui, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho a imagem para vocês. Vamos lá, aumentando aqui um pouquinho para ficar bacana para enxergar. Acho que dá para aumentar mais um pouco. Beleza, tá bom aqui. Vamos lá. Ó, tem-se duas lâmpadas com os seguintes dados nominais. Olha o que vem escrito na lâmpada. Ó. Uma lâmpada chamada L1 de 40 watts e... Cadê? 40 watts e 220 volts. E outra lâmpada de 60 watts e 220 volts. Então, em termos de tensão, pessoal, é a mesma coisa. O que está mudando aqui é que cada lâmpada tem a sua potência, beleza? Vamos lá. Só anotando aqui, ó, para cada lâmpada nós temos P e nós temos U, né? Isso foram esses os dados de cada lâmpada. Ao ligadas em série, eita caramba, eita, vai ligar em série. Pessoal, vamos lembrar aqui rapidinho. Vamos lá, vamos lembrar. Em série, olha o que acontece. Em série, aumentando a resistência, aumenta o que da lâmpada, pessoal? O brilho da lâmpada. Em paralelo, que é esse caso aqui, ó. Em paralelo, aumentando a resistência, a corrente tem uma opção de escolher outro caminho, então diminui o brilho da lâmpada. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, ao ligadas em série 220, ele está dizendo, a lâmpada L1 brilha mais que a L2. Gente, para você saber se a lâmpada 1 vai brilhar mais que a lâmpada 2, basta a gente encontrar a resistência da lâmpada, certo? Então você precisa saber o R. Qual é o R dessa lâmpada? Porque sabendo a resistência, você sabe, você aprendeu, você sabe qual é a lâmpada que vai brilhar mais. Então, olha os dados que ele deu. Ele deu P e deu U. Lembra das equações da potência dissipada? Você tinha duas opções. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Você tinha P, R I ao quadrado, você tinha P, U ao quadrado sobre R. Obviamente, pessoal, vou utilizar a segunda opção, porque depende dos dados. Ele me deu P e me deu U, então dá para achar o R. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Potência é U ao quadrado sobre R. Como eu quero R, pessoal, vou fazer assim, meios pelos extremos. Então, R vai para cima, vai ficar U ao quadrado sobre P. Então, você vai calcular duas vezes para achar
a R1 da lâmpada 1 e para achar R2 da lâmpada 2. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Bom, U ao quadrado, pessoal, olha aqui, ó. U ao quadrado, você vai colocar o valor da tensão de cada lâmpada. Então, a lâmpada tem 220 volts ao quadrado, só que a potência da lâmpada 1 é 40. Então, vai ser 220 dividido por 40. Já da lâmpada 2, continua 220 ao quadrado, só que ela tem 60. Pessoal, se você quiser terminar essa equação aí, pode terminar numa boa, mas nem precisa, né, galera? Ó, em cima é a mesma, o numerador, 220 ao quadrado, 220 ao quadrado. Mas olha embaixo, pelo valor de baixo eu consigo definir aí quem é maior, quem é menor. Aqui eu vou dividir por 40 e aqui eu vou dividir por 60. Obviamente, quem eu vou dividir por 60 vai dar um resultado menor, né, pessoal? É uma divisão, né? Aqui eu vou dividir mais, então eu já concluo aqui que R1, a resistência 1, é maior que a resistência 2, mas lembrando, quer fazer a continha, você faz aí. Beleza? Bom, pessoal, como a resistência 1 é maior que a resistência 2, então, pessoal, quem vai brilhar mais, né? Associando em série aqui, ó, essa resistência é maior, quem tem maior resistência tem maior brilho. Então, a lâmpada L1 vai brilhar mais que a lâmpada L2. Então, o item 1 está correto. Agora aqui, ó, ao ligá-las em paralelo na rede de 220 volts, agora paralelo, viu? Ele diz que a lâmpada 2 vai brilhar mais. Galera, em paralelo é o contrário, né? Então, quem tem menor resistência é quem brilha mais. Então, tá correto também, ó, essa lâmpada L2 tem uma resistência menor, vai brilhar mais. E por fim, pessoal, aqui, ó, ao ligar L2, lembre que L2 é uma lâmpada que é de 220 volts, beleza? Tá lá no texto. Seu brilho será menor quando ligada, ou seja, ao ligar ela em 110, seu brilho será menor quando ligada em 220. Pessoal, óbvio aí que vai ser menor, né? Porque se a lâmpada é para ser ligada em 220, você tem que ligar em 220. Se você liga em 110, você está oferecendo aí uma tensão menor, logo o brilho dessa lâmpada ficará menor, porque ela terá uma menor potência dissipada. Beleza, pessoal? Então, com isso, olha só, todos os itens dessa questão estão verdadeiros. Se todos os itens estão verdadeiros, a resposta dessa questão é a letra E. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então tá aí, pessoal, uma breve revisão sobre esses conceitos de potência dissipada. Beleza, pessoal? Por hoje é só e não esqueça, viu? Eu uso URI. Ah, lembrando, viu? O URI, tá? Para quem não sabe, ó, o URI, porque quem é meu aluno sabe o que significa, né? Mas o URI é dessa equação aqui, da primeira lei de Ohm, U igual R vezes I, viu? Beleza? Tchau, tchau, pessoal.